Meus amigos, meus irmãos, desejo a todos muita paz, muita saúde no coração. E hoje estamos aqui novamente para o nosso estudo espírita e convido você que está aqui pela primeira vez a se inscrever também no nosso canal. Gente, hoje o nosso estudo é muito importante e extremamente atual. O que nos inspirou a espiritualidade amiga? Vejam o tema: nem violência, nem vingança, bondade no coração. Então a espiritualidade, no tema do nosso estudo, já nos aponta o caminho para que nós possamos ter uma vida mais feliz e de verdadeiro crescimento espiritual. Muito bem, todos nós que aqui estamos assistindo agora esse estudo, que somos pessoas de bem, assim nos consideramos, não é? Já não fazemos o mal, já buscamos o nosso aperfeiçoamento espiritual. Muito bem. A questão é que nós trazemos de outras existências também algumas inclinações que persistem dentro de nós. Então, qual o nosso grande trabalho como espíritos em crescimento? É essa reforma interior. É termos a coragem de olhar para dentro e passo a passo e vencendo essas nossas más inclinações que ainda estão conosco. Quantas vezes, não é? Em alguns momentos desafiadores, nós também não temos aquele secreto movimento de, atendendo aos impulsos, reagir, de provocar algum desforço contra aquele que nos ofendeu. Então essas inclinações é que precisam ser trabalhadas de frente. É assim que nós deveremos dirigir nossas energias para dentro de nós próprios, para ir vencendo, não é? Esse homem velho de muitas existências e trazer para essa nova existência hábitos mais sadios. Então, esse deve ser o grande esforço do espírita, do cristão, na melhoria íntima, não é? Vencendo, sim, essas inclinações que nós trazemos do passado e vem novamente aquela frase: somos herdeiros de nós próprios. Então, no estudo de hoje, nós vamos aprofundar o que dizem os espíritos, não para violência, não para vingança, e sim bondade no coração. Então, é importante que nós possamos nos enquadrar nesse estudo, ver em que posição nós estamos, não é? E para isso nós trouxemos aqui palavras de Jesus, de alguns espíritos iluminados, para que possam fundamentar e nós aprofundarmos a nossa reflexão acerca desse tema tão atual. O que nos mostra a espiritualidade sobre o cenário em que nós vivemos aqui no plano físico? Muita intolerância, muitos conflitos e a grande parte dos corações ainda com o sentimento da retaliação, de devolver o mal com o mal, o que vai contrário ao ensinamento de Jesus, que já chega até nós há mais de 2000 anos. Nós trouxemos aqui de Lucas 6,27, gente, a fala de Jesus que diz assim: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e vos caluniam. Gente, Jesus já traçava esse caminho para quem deseje ser seu seguidor como um cristão e para o espírito que verdadeiramente pensa no seu aperfeiçoamento espiritual. Repetindo Lucas: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos ferem, vos odeiam e vos caluniam. Gente, Jesus está dizendo, bondade e perdão é o caminho para o nosso processo evolutivo. Então, um tema que se trata sobre amai os vossos inimigos, traremos em outra oportunidade esse aprofundamento. Mas essa é a recomendação do Cristo para que jamais a gente se entregue ao desejo de devolver o mal com o mal, que é o processo da vingança. E aí eu fui buscar no Evangelho do Espiritismo uma frase que diz assim: se a vingança é um sinal de atraso, o perdão é um sinal inequívoco de progresso.
Jesus nos traz outro ensinamento muito poderoso, que eu selecionei de Mateus 5, 38 e 39. Jesus diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. É a face do perdão, gente. É a face da renúncia aos impulsos de reação que o Cristo nos indica nesse novo ensinamento que está em Mateus, não é? Esqueçamos o olho por olho, o bateu, levou, que isso tudo denota a nossa pouca condição espiritual. Jesus aqui nos recomenda. Então, volto a dizer o que falava o Evangelho. Se a vingança é um sinal de atraso, o perdão é um sinal inequívoco do progresso realizado pelo Espírito. E aí eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que trata só sobre a vingança. Veja o que diz aqui o Evangelho. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se desabatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, que a ela se dão, e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se proclame cristão. Então, esse é um trecho belíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, e é o item 3. Gente, essa reflexão é poderosíssima, não é? O que é que eles dizem aqui? Que a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros da humanidade. Vamos nos enquadrar. Onde nós estamos nessa reflexão? Será que intimamente, ao mínimo gesto que alguém faz que nos aborrece, nós estamos na condição hoje de não ceder ao mal, de não reagirmos com aquele impulso da intolerância e propondo dentro de nós, do nosso psiquismo, a vingança, o desforço? É importante nos enquadrarmos aonde nós estamos nesse estudo, nessa reflexão da manhã. Então veja que o Evangelho ele é muito claro, muito transparente e vai justamente ao encontro do ensinamento de Jesus, retratado aqui por Mateus e por Lucas. Eu trouxe também, gente, uma reflexão acerca desse tema que fala da paz, da bondade e do Espírito Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna. Veja no capítulo 19 desta obra o que diz Emmanuel. Ele diz assim: a caridade autêntica não se detém na análise do mal. Auxilia sem nada perguntar. A lei de Talião, que estabelecia o olho por olho e o dente por dente, foi superada pela luz do Cristo, que nos ensina a oferecer amor ao invés de violência. O bem, ainda que ignorado ou desprezado, é sempre a força que constrói. Por que Emmanuel diz assim? O bem, ainda que ignorado ou desprezado. Porque grande parte da humanidade ainda não compreendeu a mensagem que Jesus nos trouxe, iluminando as mentes, os corações de toda a humanidade de lá até os dias de hoje, não é? E Emmanuel vem ressaltando que é justamente o amor, ao invés da violência, que vai nos colocar numa trilha de pacificação interior, de harmonia perante a vida, de melhor convívio com os nossos semelhantes. Mas é preciso o quê, gente? Muita força de vontade, muita coragem de enfrentar, não é? Nossas mazelas íntimas, nossas más inclinações. E volto a dizer o que falava Joana de Ângeles a o nosso irmão Divaldo Franco. No final, a grande luta nossa é de nós para com nós próprios. Não é, gente? Então, eu falava no início do tema de hoje.
é preciso olhar com verdade para dentro de nós e ver se a cada dia nós conseguimos ir desprezando, não é, aquele impulso violento que ainda acolhemos dentro de nós, em maior ou menor monta, tem os mais violentos, os menos violentos, mas o fato é que esse germe destruidor de nossa paz ainda reside dentro de nós. E aos pouquinhos é que nós vamos então transformando nossos hábitos e os colocando mais sadios dentro da nossa existência. Vamos ver também o que nos diz Joana de Ângeles na obra Jesus e o Evangelho, que é no seu tratado sobre a lógica do perdão, não é? A psicologia do perdão. E no livro Jesus, o Evangelho, nos diz Joana de Ângeles assim. Veja que frase, gente, profundamente impactante de Joana de Ângeles. Ela diz: a vingança é um veneno que o próprio ofendido ingere, esperando que o outro morra. Enquanto o rancor destrói a paz íntima, o perdão e a bondade restauram a harmonia do coração. Restauram a harmonia do coração. Quem? O perdão e a bondade. Mas veja que colocação profunda de Joana. A vingança é um veneno que o próprio ofendido ingere, esperando que o outro morra. Gente, nós já tratamos isso aqui no nosso canal. Na medida em que você sofre alguma ofensa e começa a elaborar, não é, um projeto de vingar-se, mas é uma vingança simples, vou apenas dar um susto, ou vou colocar algumas palavras mais duras para que a pessoa acorde. Gente, qualquer projeto de vingança é danoso. O que diz a espiritualidade? Uma coisa é a defesa, a outra é a vingança. Então, um projeto de vingança que você começa a gestar dentro do seu psiquismo, primeiro, tem o poder de atrair espíritos em sofrimento que vibram nessa mesma faixa. Pensem nisso. E o projeto de vingança, como diz o espírito André Luiz, são desastres magnéticos impulsionados por nós próprios e que via perispírito vão nos atingir toda a economia orgânica também. Então é por isso que Joana diz que a vingança, esse projeto de vingança, é um veneno que o próprio ofendido inocula em si, esperando que o outro morra. O veneno já estará em nós, gente. Essa reflexão da manhã de hoje. É preciso que nós compreendamos, não é, com essas mensagens mais lúcidas desses espíritos superiores, o quanto é ruim devolver o mal com o mal. Por isso que Jesus diz o caminho correto: devolvam o mal com o bem, porque isso nos liberta do momento da dor, da ofensa e nos faz seguir adiante em nossa marcha de progresso espiritual. Esse é o caminho da nossa reflexão. Diz ainda Joana, o perdão é um processo. Compreendamos, não é um sentimento de imediatismo, não é? Podemos começar desejando o bem àqueles que nos magoaram. É um processo no nosso psiquismo. Ao invés de elaborar um projeto de vingança, tendo a compreensão de que o ofensor é um doente da alma, prece por ele, não é? Para que ele não venha novamente repetir essa queda moral da ofensa. Nos encaminhando para o final do nosso estudo, ainda temos reflexão. Exemplos inspiradores que eu queria trazer aqui para todos nós. Gente, falar de Jesus nem precisa mais. Mas vamos falar de um exemplo inspirador de um homem que esteve entre nós, chamado Chico Xavier, que foi a sua vida inteira dedicada à caridade, bem ao próximo, ao desprendimento das coisas terrenas, porque ele já compreendeu a mensagem de Jesus, e que é alguém mais atacado na matéria do que Chico, gente, mais incompreendido, não é? Quantas coisas falsas se levantaram de Chico Xavier,
mas a bondade dele, a sua autoridade moral falou muito mais alto do que tudo isso. E como é que Chico rebatia as críticas e injustiças? Com oração, gente, e com humildade. Eu não estou dizendo aqui que Chico não ficava triste, ficava. E quem é que melhorava o ânimo de Chico? O seu guia espiritual incansável, Emmanuel. Dizia: Chico, se uma crítica vos for dirigida, se a crítica for verdadeira, reflita e modifique. Se ela for falsa, despreze. E assim, Chico foi fazendo de sua jornada uma oração e uma jornada de humildade. Outro exemplo entre nós, não é? Nosso irmão Gandhi, que trouxe para a Terra a sua resistência pacífica a qualquer sinal de violência. A resistência de Gandhi era sempre pacífica. Isso aí trouxe um movimento, né, gente, que mudou também a visão da humanidade. E aí eu coloco para que a gente reflita. Vamos lembrar nesse momento de alguma situação desafiadora em que, ao invés de reagir, nós conseguimos manter o equilíbrio e depois colhemos esse bom fruto da paz dentro de nós. Cada um de nós deve ter um exemplo desse, em que você garantiu e teve a força de vontade de não reagir. Na hora, você não cedeu àquele impulso da reação, não é? Se manteve em paz, numa situação mesmo desafiadora, e depois teve o orgulho de si próprio, de dizer assim: poxa, realmente nesse momento eu consegui me manter em paz. Isso é bom para todos nós. Então lembrem nesse momento de reflexão algo que vocês passaram e o quanto foi bom manter-se em equilíbrio. Ao mesmo tempo, lembrem de outros momentos desafiadores em que não houve, não é, esse momento de equilíbrio e que a reação foi duríssima de nossa parte e que nos trouxe, com certeza, no dia seguinte, aquela ressaca moral, não é, de ter dito assim: poxa, eu podia ter reagido diferente. Eu não precisava ter reagido tão duramente quanto reagi. Então reflitam nesses momentos e percebam o quanto é bom nos movimentar pelo amor, devolvendo o mal com a nossa paz. Reflitam nesse aspecto. E aí eu trouxe algumas máximas da espiritualidade que diz assim: o amor é a única força capaz de vencer o ódio. Guardem isso na mente e no coração. Outra máxima dos espíritos: não somos responsáveis pelo erro dos outros, mas pela maneira como reagimos a eles. Pensem nisso. E finalmente, pequenos gestos de bondade constroem um mundo melhor. Não há pouco, gente, que somado não vire muito. Então, aquilo que parece apenas um pequeno gesto de bondade é o início de uma grande construção de um mundo que todos nós almejamos. Tenhamos o espírito forte para construir esse mundo que a gente deseja, a iniciar por dentro de nós. Finalmente, brindando o nosso estudo, uma frase do Espírito Emmanuel que diz assim: quando a violência te desafiar, silencia e ora. Quando a mágoa te procurar, silencia e ora. Só o bem pode vencer o mal. Meus amigos, meus irmãos, espero em Deus que tenham gostado dessas reflexões, que possam nos impulsionar a ser melhores, a termos mais equilíbrio nos momentos desafiadores e termos a coragem, como diz Joana de Ângeles, de vencer primeiro a nós próprios. Muita paz, muita luz. Se gostaram, divulguem o nosso estudo. Vamos incentivar os nossos irmãos a se inscrever no nosso canal. Como eu disse aqui, estamos chegando perto, não é? De 2.000 corações que estão se inscrevendo no nosso canal. Vamos incentivá-los para que participem dessas reflexões e interajam, não é? Escrevam para a gente, deem sugestões, suas dúvidas,
E Deus assim permitindo, gente, no próximo sábado estaremos aqui presentes. Muita paz, muita saúde a todos.